Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar a partir de agora de Esporte Clube Corinthians Paulista em um dia importantíssimo, decisivo, um dia que vai definir a temporada de 2025 do Corinthians, isso mesmo, o Corinthians entra em campo hoje para enfrentar o Racing, 9h30 da noite, no estádio El Cilindro, em Avejaneda, para semifinal da Copa Sul-Americana, segundo jogo da semifinal, tentando uma classificação à final da Sul-Americana, que é um título que pode transformar o ano de 2025 do Corinthians. Pode colocar o Corinthians na Sul-Americana, na própria Sul-Americana, na Libertadores, na Copa do Brasil e na Recopa do ano que vem. Aumentaria muito o número de torneios que o Corinthians vai disputar em 2025, o que aumenta a arrecadação, o que aumenta o número de patrocínios, o que aumenta o dinheiro da televisão e o que aumenta também o dinheiro que o Corinthians gasta em contratações, porque uma coisa é você disputar Paulista e Brasileiro, que é o que hoje o Corinthians estaria. Não se sabe se Série B ou Série A, tomara que Série A. Mas hoje o Corinthians estaria no Paulista e no Brasileiro. Você tem um certo número de jogadores. Agora, se você disputa Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, é claro que você precisa de um elenco maior e mais qualificado. Aí o Corinthians contrataria mais atletas bons, teria um outro time e mais possibilidades de título, por que não? Por isso, além, é claro, do fato em si, do título da Copa Sul-Americana, o jogo de hoje é tão importante. O Racing está na 7ª colocação no Campeonato Argentino, já jogou para o alto o campeonato local e está apostando todas as fichas na Sul-Americana. A equipe venceu todos os jogos em casa nessa competição, na fase de grupos, 3-0 em todo mundo, depois meteu 6-1 no Achipato, 4-1 no Atlético Paranaense. É muito difícil jogar contra o Racing no El Cilindro. O Corinthians vai precisar tomar cuidado, principalmente com os primeiros 20 minutos. O Racing costuma fazer aquele famoso abafa nos primeiros 20 minutos de jogo, tentando já fazer 1-0, 2-0 e resolver a partida. E o Corinthians vai precisar tomar cuidado nesses primeiros minutos da partida para não tomar gols. O que aconteceu, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, né, que já perdeu a partida logo no começo e acabou tomando 4-1 depois de ter vencido 1-0, melhor dizendo, em Curitiba, nas quartas de final da competição. Como eu disse, o Racing está apostando todas as suas fichas na Sul-Americana, então poupou todos os jogadores na partida contra o Banfield, na última rodada do Campeonato Argentino, e tá 100% fisicamente. Deve repetir, inclusive, a escalação do time que empatou 2-2 contra o Corinthians na partida de ida na Neoquímica Arena. Já o Corinthians está cansado, né? O Corinthians jogou Copa do Brasil, tá jogando Sul-Americana, tá brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, conseguiu sair da zona de rebaixamento na última rodada, mas a duras penas, 1-0 sobre o Cuiabá, em um jogo sob forte calor, e mais do que calor, né, um tempo abafado. Os jogadores reclamaram da umidade lá em Cuiabá, e por isso muitos jogadores estão estafados, eu diria, e podem começar o jogo hoje no banco de reservas, como, por exemplo, o atacante holandês Memphis Depay, que jogou os 90 minutos das duas últimas partidas e, por isso, hoje, dependendo da parte física, pode não começar entre os titulares. Em compensação, José Martínez e Yuri Alberto, que estavam suspensos contra o Cuiabá, os dois voltam à equipe, são titulares absolutos, e a gente pode colocar um provável time do Corinthians com o Hugo Souza. Aí na lateral direita, o Fagner deve jogar, apesar do titular ser o Mateuzinho, em algumas partidas específicas. O técnico Ramon Dias está escalando o Fagner, e são partidas exatamente como essas, em que o Corinthians precisa usar a experiência, mas o Fagner precisa se controlar, né? Não pode ser expulso. Igual aconteceu no clássico contra o São Paulo lá em Brasília. O Fagner estragou todo o planejamento do time com aquela expulsão e o pênalti cometido na primeira etapa. Ainda assim, deve jogar o Fagner. Aí o Kaká tá machucado, o Félix Torres deve ganhar a posição, com o André Ramalho na zaga. Então, André Ramalho e Félix Torres, o Félix na direita e o André Ramalho na esquerda, o Gustavo Henrique ficando no banco de reservas. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu
é o titular absoluto. O Hugo Souza não vinha sendo relacionado por causa de dores musculares, está relacionado, está na Argentina. Se o Matheus Bidu aguentar, ele é o titular. Agora, como ele vem jogando todas as partidas, tem uma chance, mesmo que pequena, do Hugo começar entre os 11. No meio de campo, o José Martínez, titular absoluto do meio de campo do Corinthians, na função de primeiro volante. Como segundo volante, o titular é o Alex Santana, mas ele não voltou ainda a ficar 100% fisicamente depois da lesão. Por isso deve jogar o Charles no meio de campo, ao lado do André Carrillo, que foi poupado na partida contra o Cuiabá e por isso deve jogar. Aí o Rodrigo Garro é o titular como meia, começou no banco, entrou no finalzinho da partida contra o Cuiabá, foi poupado justamente para entrar na partida na Argentina, né, em Avejaneda. E na frente, a dúvida se o Memphis Depay começa ou não a partida. Se ele não começar, Yuri Alberto é titular absoluto. E uma briga para quem joga no lugar do Yuri, Thales Magno, que foi muito bem contra o Cuiabá, ou Ángel Romero, que inclusive concedeu entrevista ontem lá em Buenos Aires, onde o Corinthians está hospedado, e normalmente, no futebol, quem dá entrevista vai para o jogo. É sempre assim, o jogador dá entrevista um dia antes da partida é porque é titular. Normalmente. Já houve vezes em que isso não aconteceu. Eu diria 90% das vezes, quem dá entrevista vai para o jogo. Por isso é uma chance grande do Romero ter sido escolhido para dar entrevista coletiva, ser o titular da partida. Isso indica que ele pode ser o titular. Mas, como eu disse também, 10% mais ou menos das vezes, algumas vezes o clube engana, né? Coloca o jogador para dar entrevista justamente para dar uma disfarçada e ele acaba não jogando. Mas eu colocaria o Romero como mais provável de começar o jogo ao lado do Yuri Alberto se o Memphis Depay não jogar. Então vamos lá para o time, né? Eu fui parando posição a posição para explicar mais ou menos. Vamos colocar o time, então, os 11 que podem começar jogando hoje contra o Racing em Avejaneda: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu, José Martínez, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. Corinthians que, se passar para a final, além de conseguir 10 milhões de reais, mais ou menos, que é o prêmio pelo vice-campeonato, se for campeão, leva 30 milhões de reais, vai enfrentar Cássio. O Cruzeiro ontem passou pelo Lanús e o Cássio está na final da Copa Sul-Americana. Aliás, uma curiosidade, né? O Cássio jogou partidas da fase de grupos da Sul-Americana, dessa edição da Sul-Americana, pelo Corinthians. Ou seja, se o Corinthians passar pelo Racing, o Cássio já vai ser campeão da Sul-Americana, ganhando ou perdendo a final, porque ele vai ser campeão ou pelo Corinthians ou pelo Cruzeiro, vai receber a medalha de todo jeito. Agora não pode receber a taça, né? Tem que receber a medalha de vice, a medalha de campeão, porque ele jogou pelo Corinthians, mas que não receba a taça, que a taça fique com o clube do Parque São Jorge. Mas para isso o Corinthians primeiro precisa passar hoje pelo Racing, 9h30 da noite, decisão em Avejaneda. De 4 brasileiros, 3 passaram para as finais das competições mais importantes da América do Sul. Na Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo. Na Sul-Americana, o Cruzeiro derrotou o Lanús. Falta o Corinthians fazer o seu papel para cumprir, né, a ideia de que o Brasil está dominando o continente, para manter esta hegemonia brasileira na América do Sul. O Corinthians passando pelo Racing, teremos 4 brasileiros na decisão das 2 principais competições do continente. Meu palpite: 2-0 Corinthians, um gol do Yuri Alberto no primeiro tempo, um gol do Memphis Depay no segundo tempo, e já era. O Corinthians vai para a final da Sul-Americana, final que vai ser disputada em Assunção, no Paraguai, no final de novembro. Valeu, galera, um abraço e vai Corinthians!